Disse que o caipira se alimenta mal, que a sua alimentação é insuficiente. Por engano. Apesar de passar o dia no trabalho da lavoura, bate cada pratarrão, vive ele a petiscar, a lambiscar, quando está o dia em sua casa. Às 8h30 para as 9 horas, o almoço. No meio-dia, isso é, às 11h30, café com mistura ou alguma fruta. Às 2h30, jantar. Às 5, merenda. Às 7h30 para as 8 horas, a bendita ceia. Tudo em abundância, porque o pessoal sempre tem uma vontade insaciável. Não sendo vadio, o roceiro sempre tem o que comer. Hoje vamos falar de alimentação, de arte, de comida caipira e vamos receber aqui as nossas queridas Débora Souza e Dani Sucesso. Tudo bem, queridas? Tudo ótimo. Tudo Um maravilhoso. prazer tê-las aqui nessa cozinha, nesse espaço tão nosso. Muito feliz de recebê-las aqui. E hoje, antes de vocês se apresentarem, digam o que vamos fazer. Eu trouxe uma cocada de colher. Uma cocada de colher que eu tenho uma memória afetiva, que vem da minha avó, que vem da minha mãe. É relativamente simples, mas ela é de coração adocicado. Que beleza. E o salgado? A gente vai fazer um cuscuz, vai ser um vegetariano e um de frango. Essa receita de cuscuz é uma receita que tem em toda a família, né? Todo mundo faz um tipo de cuscuz diferente e cada região tem o seu jeitinho de fazer. Eu vou fazer um inspirado no meu avô, que sempre fez muito cuscuz. Eu acho que... Já emociona, né? Já emociona muito. E na minha família é uma briga para saber quem faz cuscuz mais parecido com o do meu avô. Eu acho que a gente vai um pouquinho diferente hoje, mas com tudo que eu aprendi até agora. Piolho da terra, barba rala, moitado a cismar. Existe tanta rasteira, o desprezo, rolo compressor, anti-herói, tribal e selvagem, finco as unhas no interior. Não desencano do meu sonho, da minha terra, eu não arredo pé, razão da raça rústica. E me conta, Débora, fale de você, da sua carreira, das coisas que você faz. Sei que você é uma chefe de cozinha, mas tem vários outros dotes também. Conte um pouco de você. Eu já fui uma cozinheira da indústria de cozinha, mas eu vazei porque eu achava que era um trabalho que não representava o que eu queria ser na vida. Hoje eu sou acompanhante de pessoa com deficiência e eu trabalho no SUS. Muito mais legal. Muito mais legal. Que barato. Mas é doido, né? Porque a gente fala muito que comida também é um lugar de saúde, né? E você também está trabalhando numa outra área da saúde, mas, né, culinária nunca deixa também de ser saúde, né? Sim, na verdade eu saí do restaurante para cuidar da minha saúde mental mesmo. Porque é um lugar de pressão muito forte e é um sistema que é difícil de derrubar também, né? Existem regras ali dentro da cozinha que é difícil você conseguir superar e ainda ser um cozinheiro. Sim. Vai batendo ali com as suas ideologias e tudo mais. E funcionou, sabe? Funcionou muito. Que bacana. Sim. Porque também a gente até vê, né, nesses programas de culinária aí da TV, de modo geral, tem uma coisa desse lugar também, né, que foi criado, de que os chefes têm que ser arrogantes, têm que Sim. ser brigões. Eu acho que isso deve, na indústria, chegar com muita força, né? Sim, a gente vê muitos chefes que estão hoje se policiando para ser diferentes.
Mas a escola, né, da culinária, como ela chegou no Brasil, vinda da França, traz uma história de ser um pouco militarizado, né? Então tem cargos específicos, tem hierarquias dentro da cozinha, que é difícil você ter uma relação com os seus companheiros de trabalho ali que seja fora dessa hierarquia, né? Então, acaba sendo pesado mentalmente mesmo, além de fisicamente, que, né, todo mundo puxado, né? que cozinha entende ali como que é difícil, né, você trabalhar dentro de uma cozinha de restaurante. Se você cozinha com seus amigos, aí você entende como pode ser legal cozinhar, como pode ser agradável e transformador mesmo, né? Se você sai ali do negócio do trabalho, do dinheiro, da fama, do sucesso, Sim. aí você tem a cozinha de verdade, né? A cozinha de amor, de acolhimento, afeto, né? de afeto, sim. E você, dona Dani? Ai, Conte seu um pouco Dani. de tu. Seu Dani. Você que é aqui também, né? Dessas terras onde gravamos esse programa. Débora de São Paulo, mas você é aqui de Cajamar. Sou de Cajamar. Desde sempre, Dani, foi de Cajamar? Eu vim morar em Cajamar em 25 de fevereiro, quase 25 de fevereiro de 93, Caramba, com 15 anos. Então, já tem aí quantos tempos já? Mais de 20, né? Nossa, mais de 27. Nossa, nem que não tinha feito essas contas. Olha aí, 27. Então eu sou de Cajamar, né? Sim. E Trabalha aí com a o quê gente, assim, eu sou agente cultural, eu trabalho na Secretaria de Cultura daqui de Cajamar há 15 anos. Eu sou muito de data, viu, gente? Eu entrei, foi em junho de 2006, eu entrei concursada direto, eu fiz concurso e entrei. Era um período muito, assim, conflitante na minha vida, na verdade, viu, Dani? Era uma coisa meio assim, para onde vou a essa altura do campeonato? E aí, quando eu fui fazer o concurso de agente cultural, foi muito assim, empurrada, sabe assim? Eu não tinha encontrado o que eu realmente ia, né, colaborar nessa vida com a humanidade. O Centro Cultural de Jordanésia, eu cantei na inauguração. Eu cantei na inauguração do museu quando abriu. Então, assim, né? Cajamar fez 63 anos e aí, desde que eu entrei na cultura, eu venho desenvolvendo trabalhos com a cultura antes de entrar na secretaria como agente cultural, desde 2004. A gente tinha um projeto aqui na cidade que chamava Ator Cidadão. Eu entrei, aí começamos a desenvolver trabalhos na região, freelances, com educação e arte. E depois eu entrei na cultura e fiquei. Estou lá até hoje. Que demais. Mas assim, com os meus trabalhos, né? E é doido, né? Imagino como a coisa do trabalhar na máquina, né, municipal com a cultura também tenha te feito se exercitar mais no seu próprio fazer artístico também, né? Sim. Você teve envolvida com teatro, com Sim. música, esteve aqui com a gente desde a nossa inauguração, né, do Sarau da Roça. E São você, histórias. apesar de estar nesse lugar também da questão municipal, da gestão de cultura também está fazendo o seu trabalho, né? Tava até falando para a Mônica, aqui antes, na hora que a gente chegou, né, nessas conversas de mesa, né? Falando assim, que artista, ele não desiste da arte, né? Ele dá um tempo curto, porque a gente nem consegue ficar sem ela. Hoje mesmo eu estava conversando com um amigo meu e ele falando sobre as dificuldades que nós estamos vivendo nesse período aí, desses 2 anos e pouco de pandemia. E aí eu falando assim, olha, assim, canta para salvar sua alma, né? Para preservar um pouco do que a gente tem de bom. E foi doido, né? Na pandemia vocês duas devem ter percebido muito isso, né? Como muitas vezes a questão da cultura ela é subjugada, subvalorizada, né? E aí na pandemia as pessoas perceberam a necessidade de ver um filme, né? Não é? De ler um livro, de ter a arte como esse lugar, né? Como você falou, de conforto do espírito, né? De poder
Tem um momento terapêutico ali, Isso, quase, né? Onde quase. você consegue, enfim, pensar a vida de outra forma que não só olhar para essa realidade que já era tão desconfortante, né, da pandemia. E eu fiz todas as receitas que eu tinha vontade de fazer e nunca tinha tido tempo. Mas também, paralelo a esse negócio de rever receitas e coisas que eu não tinha feito ainda, eu trabalhei muito na pandemia. Eu trabalhei na rua, de ônibus, indo nas casas das pessoas, ali no portãozinho e tal. Então, acabou que foi diferente para mim. A pandemia, eu não fiquei tanto em quarentena porque eu tinha que estar lá na rua fazendo meu trabalho. O trabalho exigia, né? Sim, mas realmente faltava, né? Não tinha nada, nada acontecia. Não tinha show, não tinha cinema, não tinha nada. Então o que a gente podia fazer era em casa, do jeito que dava, né? Me conta um pouco, de que maneira, para vocês, a gente falou aqui no começo sobre a questão da afetividade com a comida, né? Os pratos de vocês duas hoje falam muito da história de vocês também, né? Como é que vocês começaram a cozinhar, assim? Tem uma coisa de ver mãe, pai, avô, alguém cozinhando e querer se embrenhar por esse meio também? A minha mãe cozinha muito, gente, mas é assim, ela não é, ela cozinha muito, assim, ela faz muitas coisas. Ela é uma pessoa muito fechada, né? Agora mesmo, há pouco tempo, ela perdeu uma irmã, e aí eu cheguei em casa, ela tava, e as minhas tias, como é que tá sua mãe? Eu falei assim, aparentemente ela tá bem, né? Aí quando eu cheguei em casa, ela tinha feito uma travessa de doce desse tamanho, e eu olhei e falei assim, meu Deus, como que a gente vai comer esse doce todo? Mas aí é a maneira que ela tem, entendeu? Ela foi, aí ela pegou e aí ela cozinha pra, sabe? Pra poder Lidar com essas coisas, assim. E aí eu tenho a minha avó também. A minha avó tem 96 anos. Então, assim, eu sou... ainda? Tá. Que bacana. Eu sou vó de 2 netos. E ela é tata. Então, assim, tem a tata, tem a bisa, que é a minha mãe, tem eu, que sou vó, né? Aí a gente tem essa relação, assim. E aí, na pandemia, as crianças ficaram em casa. E eu também fiz home. E a gente ficava assim, o que a gente vai fazer? Aí eu fui fazer coisas para criança. Fui aprender a fazer biscoitinho. Vamos fazer biscoitinho. Elas não podiam, né, assim, sair de casa. E eu ainda que saía um pouco, porque com eu que trabalho em casa, então, assim, em um determinado momento a gente deixou o homem e voltamos, assim, ativa, né? E aí a gente fez bastante, eu fiz cocada. Cheguei em casa uma vez e a minha mãe tinha feito um monte de cocada. Eu, mãe do céu, e tudo ela faz um monte. É Natal, assim, só eu e ela e os 2 meninos. Ela faz comida para 20 pessoas. Eu fico assim, a gente vai comer a ceia de Natal até o Réveillon e a do Réveillon até a primeira semana do ano, porque a gente fica, né? E eu gosto muito de cozinhar. Eu acho que cozinhar é um ato de amor mesmo, assim. Quando você não souber dizer eu te amo nos olhos da pessoa, você serve ela. Faz o bolo. Serve ela com comida, que o calorzinho vai ser o mesmo, assim, eu acredito muito nisso, sabe? Da hora. A construção da família é ao redor da mesa, né? A gente cresce ao redor da mesa, ao redor do fogão, ali na beira. Na minha família todo mundo cozinha. Todas as pessoas da minha família cozinham. Não tem ninguém que não sabe fazer alguma coisa. Mas especialmente meu pai era um grande cozinheiro, sem nenhuma formação. E ele era muito curioso, então ele sempre ficava pesquisando receita. E ia fazer. E ele ia fazer do jeito que tinha, com o ingrediente que tinha, mas, assim, tentando trazer coisas diferentes. E a minha mãe, ela ela cozinha muito. E ela cozinha sempre pra fora. Então, ela já trabalhou em restaurante, ela já teve cozinha industrial. Então, assim, a minha vida toda, o que a gente fazia era comer. Comer e cozinhar, e comer, e cozinhar e comer. E aí eu aprendi a cozinhar assim, com a minha mãe, com meu pai, com meus avós paternos. Também bem tradicionais, assim. Meu avô do interior de São Paulo e minha avó do Piauí. Então, essa mistura aí de regionalidade sempre esteve presente na nossa comida. E era uma coisa, assim, normal, sabe? A comida que a gente comia mesmo. Então, a gente tinha saladinha de tomate com coentro, tinha, sei lá, um peixe, tinha frangos diversos de todos os tipos. E isso sempre foi muito... um lugar de carinho para mim mesmo. Então, eu sempre busquei estar ali, próximo da cozinha, aprendendo e criando também, né?
E aí eu fui fazer a faculdade de gastronomia totalmente influenciada por isso, pelas pessoas da família que cozinharam antes de mim. Que demais. E Vira um patrimônio mesmo, né? muito. E a gente ensina as crianças também fazer o seu bolinho ali com a mãe junto. Então é uma coisa que continua sempre, né? Vou começar a montar nossa forma. Acho que o cuscuz começa pela forma, né? Que legal, você não sabia. A gente monta a decoração e aí depois bota a massa em cima e aí fica tudo bonitinho assim. Por isso que fica aquele desenho legal nas paredes do Exatamente. cuscuz, né? Eu vou colocar a nossa farinha aqui. Legal você falar da farinha. Tem uma coisa muito doida que falam que tem que ser um tipo específico, né? Não é legal ser a farinha de milharina, é mais a flocada, né? Por Sim, quê? porque essa farinha ela dá uma massa mais cheia de ar, pela própria característica da farinha. Mais porosa. É mais porosa, mas também um bloco mais firme, que vai, quando esfriar, ela vai aglutinar e aí a gente consegue cortar o pedaço. Cortar, né? A farinha de milharina, ela já é pré-cozida, né? E o formatinho dela, né? Ela tem esse formatinho de cristalzinhos, né? Que é muito diferente da milharina em si, que é uma areinha, né? É como se fosse airado mesmo já, né? Sim. E as diferenças dos cuscuzes no Brasil, né? A gente tem cuscuz de tapioca, né? Que é feito com a massa da mandioca, e tem o cuscuz de milho, que é feito com a massa do milho. Aqui em São Paulo a gente tem bastante cuscuz feito de tapioca também, que é aquele tabuleiro, né? Que ela vem cortadinha com coco, leite condensado. Delícia Mas também. tem muito mais cuscuz de milho, né? E tem gente até que confunde o nome, acha que esse é o cuscuz baiano. Talvez por ter mais Por ingredientes, ter mais né? ingredientes. Eu tava vendo umas coisas da história, assim, que dizem que, na verdade, tem até uma coisa a ver um pouco com a questão regional, né? Como aqui, São Paulo, o clima ajuda a ter muito mais coisas, né? Você consegue plantar diferentes legumes e coisas. O cuscuz baiano, que era feito muitas vezes nos interiores, né? Nas regiões mais de sertão, você acaba tendo menos diversidade, né? De legumes e de outros alimentos que podem somar. Então, muitas vezes, fazia só o cuscuz mesmo do milho Sim. e somava um charque, né? Uma carne de sol, outras coisas. Eu tava pesquisando ali a história do cuscuz, né? Como chegou no Brasil. Câmara Cascudo já falava de cuscuz. Então é bem antigo. O cuscuz ele vem para o Brasil através dos portugueses, né? E ele chega nos portugueses através dos árabes. Que barato. Sim. Quando os portugueses dominaram? Conquistaram não, né? Conquistaram nada. Invadiram. Invadiram também ali Marrocos, mais pro norte da África, com a invasão aqui no Brasil. Eles trouxeram, A porque colonização veio trazendo, né? já era uma comida que eles comiam com costume, assim, já era uma coisa que tinha ali no cardápio dos ibéricos. E aí, chegando no Brasil, ela foi muito adaptada. Principalmente porque a gente tem a cultura da mandioca, né? Então, a parte indígena ali, junto com a parte africana dos escravizados, né? Que já tinham a cultura de comer isso. Foram adaptando com ingredientes ali da região, por isso a gente vê tantas receitas diferentes em cada região. É uma comida que Mas foi... eu achava até que ele era já de origem indígena. Até pelo nome da palavra, né? Me soa de uma maneira peculiar alguma coisa que o tupi, que vem do tronco G, de alguma coisa assim, de uma linguagem mais indígena. Mas é doido, né? Porque você vê a própria linguagem também de algumas regiões específicas da África, né? Que a gente costuma dizer muito de uma África genérica, né? Tem Sim. vários países muito diferentes, né? E Totalmente, né? costuma falar só como se fosse um continente, né? E aí é muito doido, porque principalmente a influência árabe, né? A África oriental, né? Tal, tem outro tipo de comida, outro tipo de linguagem, muito doido. E parecido, né? Parecido. A palavra cuscuz, ela... Talvez, como chegou aqui, é um pouco derivado do francês, mas ela vem antes do árabe, né? Do Maghreb. Que barato. Então é uma palavra antiga e que também é, de certa forma, indígena, né? Se você for pensar, são os povos originários de lá. E esse picado, ele é diferente, né? Ele não vai igual o você vai deixar umas rodelas inteiras que ficam em volta? Isso, vou deixar umas inteiras para decorar e aqui eu vou picar picadinho mesmo. Quadradinhos. E aí, Dani, põe uma poesia aí nessa Ah, já nessa posso? prosa. Eu peguei uma poesia
da Maria Bethânia, no show dela, que é Abraçar e Agradecer, e peguei e dei uma adaptada para ele ficar reduzido e falar o que eu gostaria de dizer para vocês, que é sempre agradecer e louvar todos os convites que vocês me fazem. Todos. Obrigado. Então, vai aí louvar e agradecer o ventre que me gerou, agradecer os amigos que fiz e que mantenha coragem de gostar de mim, apesar de mim. Agradecer a alegria das crianças. Agradecer o sol que raia o dia e a lua que, como menino Deus, espalha a luz e vira os meus sonhos de pernas pro ar. Agradecer a tudo que canta no ar, dentro do mato, sobre o mar. Agradecer aos senhores todos que aplaudem esse milagre. Agradecer, ter o que agradecer. Louvar e abraçar. Conheço ela. Eu vou para minha panela, senão ela vai queimar. Boa. E doce tem muito a ver com ponto também, né, Dani? Tem. O doce é aquela coisa assim, ó, tá vendo? Olha meu doce aqui, ó. Você não pode abandonar ele, não. Que nem eu fiz aqui, ó. Você abandonou, ele pega. Ele já começa a grudar. Mas o coco, a cocada, ela tem esse negócio de... Ela pode ser mais moreninha, né? Então a gente dá uma... Já é um tipo, um né? sabor que agrega. São as camadas de sabor, né? Na cocada. Eu sei que vocês duas são pessoas bem urbanas, mas ao mesmo tempo tem também esse vínculo com a música, com a cultura, com tudo também mais da tradição. Vocês acham que uma coisa exclui a outra? Dá para ser moderno e ser do mato também? Tem que ser, né? Tem que ser. Se não for, Tem que ser. Quem tá ali no holoforte tem que brilhar para iluminar os outros. Então, se você é moderno e tá ali na cena, tem que trazer o que veio antes, né? boa. Sempre referendar os que vieram antes. Uhum. Independente de muita coisa ter mudado nesse sentido do processo da comida, do próprio fogão, do próprio... O amor é o mesmo, né? Sim, alimentar quem a gente ama é... Acho que o jeito mais fácil e satisfatório, né? De conseguir cumprir isso com plenitude. E a função disso, né, no emocional? Porque você vê, eu sou uma pessoa que eu sou urbana, quando eu nasci, minha mãe morava ali, num prédio ali da 9 de Julho. Então, assim, aí de lá eu fui para São Bernardo do Campo. De São Bernardo eu vim direto para cá. Mas a minha avó era de Biúna. Eu tinha minha bisavó, que a gente chamava ela de Inhacorá, que ela é índia, né? É muito engraçado. As fotos dela, todas... Você não, tem traços bem... você não vê o rosto dela, Dani? Porque todas as fotos que ela tá assim, ó. Não tem uma foto da Inhacorá que a gente vê ela na foto. E aí, por exemplo, eu tenho muitas memórias afetivas com relação a cheiro. Cheiro de terra molhada, cheiro de temperos que a gente não costuma usar no nosso cotidiano urbano, mas que aí quando ele vem, que nem agora, eu tava aqui, né, no ponto, eu falei, olha o cheiro, meu Deus. E aí, quando você não consegue explicar o que aquele cheiro, como aquele cheiro te emociona, é porque deve existir alguma memória Com certeza. da infância ali, né? Que você... É muito engraçado, porque os cheiros... Não sei se vocês são assim, mas eu fico assim, nossa, cheiro da minha avó. Ai, cheiro da minha mãe. Ai, cheiro da minha tia. Se você... Porque são os cheiros que moram lá dentro, né? Naquela fase em que a gente é afetado mais é afetado como ser humano mais pelo carinho e pelo o que te cerca de proteção, né? Uhum. Mais pelo abraço, pelo acolhimento, que é toda aquela fase de criança. E aí o cheiro mora também dentro de você daquela forma, se você não consegue. É igual música, né? As pessoas falam assim, a música é matemática, os músicos mais eruditos e tal. Mas ela é, e aí ela é mesmo. Mas ela tem aquela coisa de
encontrar as notas e aí aquele acorde faz E a sensibilidade de harmonizar, né? tudo vibrar dentro de você. E aí, na verdade, quando você fala assim, ai, aquela música, ela me emociona. É assim, é o campo vibratório que ela te causou, né? É essa matemática, é essa física quântica que existe aí ao nosso redor e que nos afeta emocionalmente, né? A gente não consegue ser só razão, a gente não consegue ser só número, nós não somos só uma fração nesse planeta, né? A gente é um campo de energia e a música, ela é vibratória. E aí, nessa coisa do campo harmônico e vibratório, é que eu acho que a gente fica afetado emocionalmente. Ai, tô falando um monte de coisa, né? Social inteligência. Tudo lindo, tudo lindo, você falou. Você gostou? Tudo lindo. Eu não sei se tô falando besteira, mas eu acho que é assim que funciona. Mas e a diferença que você cozinhar na Tá sua quase, casa, ó. cozinhar ali a comida que você faz todos os dias pra comida de restaurante é essa a diferença. É, né? Porque aí no restaurante A métrica mesmo. pesar, medir. Uma porção tem um tamanho e ela precisa ser exatamente daquele jeito todas as Pra não fugir a 100 receita, vezes que né? ela for feita. Agora, na cozinha de casa, muito dificilmente você vai tirar uma medida de alguma coisa, né? É, a minha mãe freestyle, fala sim. assim, ah, não, eu faço de olho, não tem esse negócio. Olho Mãe, de quanto olho. que você põe de açúcar? Aí é uma xícara, mas a xícara é de 200 a 250. Eu não sei, Daniela, eu faço tudo de olho. Eu tenho no meu coração um bolinho, eu ia até trazer ele, mas ele é mais complexo. É um bolinho de chuva que a minha mãe fazia quando era criança. Ela cortava as bananas e aí fazia aquela massinha de bolinho de chuva e aí ela banhava as bananas assim, né, e fritava. Banhava. E nossa, e a gente adorava. Pelo menos eu adorava, né? Não lembro se todo mundo adorava. E aí eu falo pra ela assim, mãe, nossa, eu lembro tanto daquele bolinho de banana, aquele bolinho de chuva com a banana quentinha, derretendo no final de tarde. Porque quando a gente morava em São Bernardo, lá faz frio, muito frio, né? E aí a gente comia esse bolinho. E daí, que quando eu falo isso pra ela, ela fala assim, Deus me livre. Vocês não sabem o que eu passava para alimentar vocês. Aquilo lá era aquela coisa assim, eu tenho uma banana, eu tenho uma farinha, eu tenho um ovo. Eu falei assim, eu não tenho boas memórias daquele bolinho. Eu falei, mãe do céu, você acaba com a minha memória afetiva. E esses dias perguntaram para mim assim, o que é ser mãe? Aí eu falei, nossa, que pergunta difícil. E eu respondi, baseada na minha vivência como mãe e como filha, né? Que é poupar, né? Os pais da gente, não sei se todos os pais, poupam a gente de saber as coisas, né? E aí depois a minha mãe fala isso do bolinho, por isso que eu digo que para mim maternidade é poupar. Eu liguei pro Lucas no grupo lá, né? Ou não sei se eu falei com você ou só no grupo. Eu falei assim, ai, tem um figurino pra mim combinar lá com o espaço? Aí ele, não, assim. Aí eu peguei e falei assim, eu vou com uma blusa que a dona Dirce me deu. Ela me deu de presente. Eu falei assim, eu vou com essa blusa, porque eu acho que tem tudo a ver. Dona Dirce Com da tudo, Folia. a gente amarra tudo. Dona Dirce Domingues, da Folia de Reis, os 3 reis do Oriente de Cajamar. Eles têm muitos anos, eles já são de Cajamar, da época assim das pedreiras, pais e tal. E aí, quando a dona Dirce contou para nós a história, os pais delas faziam São Gonçalo. Pais ou sogros, agora eu não vou me lembrar exatamente, Aqui mas no tem bairro no mesmo, livro. Aqui no bairro mesmo, no São Benedito, algumas vezes eu e meu pai andando por aqui, ouvimos das pessoas mais antigas aqui, que aqui era muito um reduto de São Gonçalo mesmo. Sim, então, aí parece que fazia São Gonçalo. Aí, certa vez, ela viu um Folia de Reis. Chamaram, porque ela é casada com o seu Jorge é violeiro, né? E aí, ela viu um Folia de Reis e ela falou assim, ai, Jorge, vamos fazer um Folia de Reis. E aí, ela vem na luta para manter... Você sabe que essas manifestações, assim, elas são, né? Porque as gerações, elas vão... Mas a família da Dona Dirce é uma família linda, maravilhosa. Tem os netos, assim, e os agregados, e aí todo mundo entra no Folia de Reis, que a Dona Dirce, ela faz questão, e é por isso que ela é a mina do Folia de Reis, né, Dona Dirce?
E Dani, me fala uma coisa, você tendo visto tantas manifestações bacanas que tem aqui na cidade, como é que tem sido, também do ponto de vista da política, entender as diferentes manifestações, a fruição de cada um, essa coisa da pandemia, né? Como que quanto município vocês se organizaram para estar próximo dos grupos, para propor coisas, saídas coletivas? Para a cultura acontecer, além do artista, ela precisa de vontade política. Precisa, com certeza. Ela precisa da vontade política. E assim, os artistas, eles se juntam e eles se mostram. E ao longo do tempo a gente vem mostrando essa importância e essa profissionalização da área da cultura. Porque assim, quando eu entrei na cultura, eu era só uma artista orgânica, né? E aí depois você vai se apropriando das ferramentas que você precisa para poder articular da melhor maneira possível. Para ela acontecer, precisa ter vontade política. Porque a cultura, ela precisa de liberdade, né, Dani? Ela não pode ser cerceada, sabe? Para ela acontecer verdadeiramente como cultura, ela não pode ser cerceada. Ela tem que ter a liberdade de pensamento, Do fazer. de falar, do fazer, né? Principalmente a cultura é um campo onde não pode haver nenhum tipo de julgamento. Tem um propósito por trás, né? Muitas vezes um propósito de criminalizar ou demonizar o funcionário público é muitas vezes para dizer que um funcionário privado, e aí a privatização entra muito nisso, vai dar muito mais certo, né? E que não é verdade, tá? E o desastre ambiental da Vale, as diferentes coisas que a gente passou nessa pandemia, hospital particular que fazendo teste proibido com pessoas e tal. Né? Então, assim, Sem a ilusão regulação de que o nenhuma, né? privado é melhor do que o público, né? Só quem salvou a gente da pandemia foi o Foi. SUS. Então. Né? Foram as políticas como a Aldir Blanc e outras coisas Sim. do ponto de vista público que também ajudaram o povo da cultura. Durante a pandemia, eu vi assim, a situação das famílias que eu atendo, que já é uma situação difícil, cair muito, assim. E foi justamente as cooperativas que doavam cestas básicas, associação do bairro, grupos que ajudam ali dentro das comunidades que fizeram a diferença, porque não tinha realmente cesta do governo ali, assim, presente, sabe, para as pessoas que realmente estavam precisando. Eu tenho a impressão de que, assim, quando as pessoas veem, né, o São Paulo do cartão postal, né, Avenida Paulista, Elas não têm aquelas noção das calçadonas, calçadas, né? elas não têm noção de como as periferias, né, tipo, que muitas vezes a porta da pessoa, ela já dá direto para a rua, assim, não tem quintal, dentro do alagado. o espaço da calçada é minúsculo, né? E pensar nessa diversidade, né? Como você está falando, de tipos específicos de deficiência num contexto onde a desigualdade já é muito grande. O acesso à alimentação já é difícil, imaginem, né, esses outros serviços, como acesso à cultura, como acesso à saúde, né? E a galera falando, né? Falou-se muito dessa questão do isolamento social, né? Da necessidade. Pô, mas famílias que muitas tiveram que trabalhar fora e continuavam, né, nos seus ambientes, trabalhando fora e voltando para uma casa, difícil quem não se colocou em risco, pôs os seus familiares em risco também. Por mais que tenha se tomado cuidado, né? Sim. E aí, principalmente mulheres, né? Que já tem uma carga de trabalho maior por si, né? Jornada muito dupla, difícil, tripla, jornada- né? Porque assim, aí as creches não funcionaram, as escolas Exatamente. não funcionaram. E essa mãe não deixou de ir trabalhar na fábrica, de ir trabalhar na casa, né, da sua patroa. E os filhos ficaram, né? É assim, eu nem consigo dimensionar a dificuldade e a lacuna que vai se formar nesse período com relação à educação de criança. Mesmo eles tendo acesso à internet, ao ensino remoto, às possibilidades, eles tiveram um déficit muito grande na educação. Várias crianças ficaram órfãos, né? Tipo, Então, Sim. como lidar com a ausência do seu pai, da sua mãe, às vezes, e ainda ter força de vontade, sendo uma criança ou um adolescente, às vezes, para continuar
com os estudos para não parar, né? A gente vai ter, Então, de aí fato, as crianças que são uma lacuna maiores, muito grande. as crianças que são maiores assumiram questões, né? Acabaram assumindo, porque assim, você tem sei lá, você tem 4 filhos e o mais velho vai ter que dar conta dos mais novos porque a creche não existe, porque antes você tinha um período integral que você não tem mais, né? E aí, como vai ser, né, para essa pessoa, assim, Total. é bem complicado. Cadê, gente? Sua tábua? Hum? Você me empresta sua tábua? Claro. Ela tá Gente, quase de olha, enfeite a minha, aqui, a né? minha Já que você não tá cocada, usando, minha cocada já está, ó, pronta. só falta ela gelar. Tava faltando. Isso que eu Ela ia tem que perguntar, dar se uma ela- geladinha. Se ela ia pro forno ou se ela ia O gelar. que vai acontecer? Ela vai, eu vou pedir para pôr na geladeira para dar uma acelerada. Mas dá para deixar ela em temperatura ambiente, porque por fora ela vai dar uma secadinha. Aí quando você quebra, ela tá. Cremosinho. Cremoso. 2 coisas que eu não falei. Diga. Eu acho que é uma dica para qualquer comida que você for cozinhar. Salgar em etapas, então você coloca um pouquinho de sal no começo, aí depois você põe mais um ingrediente, mais uma pitadinha de sal, mais um ingrediente, mais uma pitadinha de sal. E no cuscuz especificamente coloquei uma colher de açúcar saradinha assim em cada um, porque o açúcar faz tudo ficar gostoso. Dá uma quebradinha na acidez, deixa mais... Também, mas quando você põe uma coisa na boca salgada que tem açúcar, seu cérebro automaticamente fala, é gostoso isso aí. Pô, isso aí é Olha, bom. tá vendo? Agora que nós já fizemos a nossa parte culinária, Agora que já foi o trabalho. né? Missão dada, missão cumprida, né, Débora? Então a gente vai cantar. Então, de Dorival Caymmi, Suíte dos Pescadores. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar. E a Deus do céu vamos agradecer. Minha jangada vai sair pro mar. Vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Adeus, adeus, pescador, não se esqueça de mim. Vou rezar pra ter bom tempo, meu nego, pra não ter tempo ruim. Vou fazer sua caminha macia, perfumada de alecrim. Minha jangada vai sair pro mar. Vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar. E a Deus do céu vamos agradecer. E eu que agradeço a presença de vocês aqui. Obrigado. Foi muito Valeu. bom. Agora Bora é a comer, parte né? boa, né? Que é a parte do... Gente, pedi para vocês que estão vendo esse vídeo, se inscreva no nosso canal, curte, ativa o sininho e conheça os demais episódios aí do Conversas ao Pé do Fogo. E como é de praxe, sempre os nossos convidados fazem uma dica aí de música aqui no nosso radinho. E a Débora trouxe uma referência legal aí. A dica que eu tenho pra vocês é uma banda dos anos 70, formada pelo Rubão e Mauro Assunção, e o álbum Perfeitamente, justamente quando cheguei. Uma onda. Boa. Sintoniza aí, pessoal. Pela janela eu posso ver mais uma construção, outro edifício, nova habitação.
E a montanha lá atrás, com toda a sabedoria, fica olhando, analisando esta velha civilização, onde o homem amassado, comprimido, amontoado, vive junto e não se fala, come junto e não se olha, finge sempre, dissimula e não se apresenta. E a montanha vai pensando lá atrás. Já é tempo, já é hora dessa gente acordar. Todos os andares, toda habitação, transportando pro universo nova civilização, transportando pro universo nova civilização, transportando pro universo.